Irmãos na fé em Cristo Jesus, queremos iniciar o nosso culto de hoje cantando o hino A Ele a Glória, para a entrada do nosso pastor. Um abençoado culto a todos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, tão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Nosso cordial bom dia, boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a este nosso momento, onde reunidos louvamos e adoramos ao único e verdadeiro Deus. Cito as palavras do Salmo do dia de hoje, o Salmo 138, o versículo 1. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração, diante de todos os deuses, eu canto hinos de louvores a Ti. Que a nossa vida seja um constante cantar hinos de louvores a Deus, agradecendo por todas as maravilhas que Ele tem feito em nossa vida. Queremos iniciar o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convido todos a abrirmos os nossos corações e confessarmos os nossos pecados a Deus. Onipotente e eterno Deus, querido Pai, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar todos os nossos pecados. Nós pecamos, Senhor, por pensamentos, palavras e ações, transgredindo a Tua lei, desobedecendo aos Teus mandamentos. Apenas merecemos a Tua condenação por causa destes nossos erros. Mas Tu, no Teu amor, enviaste Teu Filho Jesus para sofrer e morrer em nosso lugar. Também em amor, Tu, através da Tua palavra, nos confrontas com os nossos pecados e nos leva ao arrependimento. Arrependidos, confessamos estes pecados a Ti, procurando somente em Ti o perdão que Tu demonstraste em Cristo Jesus. Por isso, querido Deus, confiando em Cristo como nosso Salvador e não em nossas obras, nós Te pedimos, tem compaixão de nós e dá-nos o Teu perdão em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão, que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados,
confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus e Espírito Santo? Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salmo para o dia de hoje é o Salmo de número 138. Fazemos a leitura conforme a projeção, de forma alternada, com a divisão ao meio dos versículos, e após cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Salmo de número 138. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses, eu canto hinos de louvor a ti. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho virado para o teu santo templo. E dou graças a ti, pois tem mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, tu me respondeste. E com o teu poder aumentaste as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão. Quando ouvirem falar das tuas promessas, eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito. Pois grande é a tua glória. Tu estás lá nas alturas, mas assim mesmo te interessas pelos humildes. E os orgulhosos não podem se esconder de ti. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder. Tu cumprirás tudo o que prometeste. O teu amor dura para sempre, ó Senhor Deus. Não abandones o trabalho que começaste. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Todo-Poderoso Deus, conhecer a Ti é ter a vida eterna. Concede-nos conhecer a Teu Filho Jesus como o caminho, a verdade e a vida, para que possamos confessar com coragem que Ele é o Cristo e fielmente seguir no caminho que leva à vida eterna. Através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento, nós iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 51, versículos 1 a 6. Isaías, capítulo 51, versículos 1 a 6, onde encontramos assim registrado: O Senhor Deus diz: escutem os que procuram a salvação, os que pedem a minha ajuda. Lembrem da rocha da qual foram cortados, da pedreira de onde foram tirados. Pensem no seu antepassado Abraão e em Sara, de quem vocês são descendentes. Abraão não tinha filhos quando eu o chamei, mas eu o abençoei e lhe dei muitos descendentes. Então eu, o Senhor, terei compaixão de Jerusalém e de todas as suas casas que estão em ruínas.
Eu farei com que as suas terras secas virem um jardim, como o jardim que plantei na região do Éden. Ali haverá alegria e felicidade, haverá música e cânticos de louvor a mim. Escute, meu povo, dê atenção ao que eu vou dizer. Vou dar as minhas leis às nações, e os meus mandamentos serão uma luz para os povos. Virei logo salvá-los. Está chegando o dia da minha vitória, e eu governarei todos os povos. Nações distantes esperam por mim e confiam em mim para protegê-las. Olhem para o céu lá em cima, olhem para a terra aqui embaixo. O céu desaparecerá como fumaça, a terra ficará gasta como uma roupa velha, e os seus moradores morrerão como se fossem moscas. Mas a minha vitória será total, o meu poder durará para sempre. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, o versículo 33, até o versículo 8 do capítulo 12. Romanos 11, 33 até 12, versículo 8, onde encontramos assim registrado: Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Mãos ao Trabalho. Mãos ao trabalho, jovens, na vinha do Senhor. Enquanto ainda tendes nossa vida em flor, vamos enquanto é dia,
Mãos ao trabalho, servas, sem nunca esmorecer. Tendo Jesus ao lado, fácil é vencer. Vamos, irmãs, servindo, a Deus nos consagrar. Venha quem vindo à noite, não há mais lidar. Mãos ao trabalho, servos, obreiros de Jesus. Vede que é tempo agora de servir na luz. Vede o vigor da vida, a Cristo devotar. Venha quem vindo à noite, não há mais lidar. Mãos ao trabalho todos, breve nos chega o fim. Quando tocar no juízo, o anjo seu clarim. Vamos, irmãos, à obra, por Cristo trabalhar. Venha quem vindo à noite, vamos descansar. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos as palavras do Santo Evangelho, as quais encontramos registradas no livro de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20, e esse texto servirá de base para a reflexão do dia de hoje. Assim escreveu o evangelista Mateus. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Congregação, pode sentar. Queremos cantar agora o hino Castelo Forte, e durante o cantar deste hino, as crianças podem se dirigir ao momento de escola bíblica, hoje com a professora Janete. Castelo forte é nosso Deus, defesa em busca. Angústia livre desde os céus, nossa alma tribulada. Investe Satã com hábil afã, quem sabe lutar com força de um sem par, igual não há na terra. Sem forças para combater, teríamos perdido. Em Deus não poderá vencer, em Deus tem escolhido. Quem é
se vierem roubar os bens de teu lar, que tudo se vá, proveito não lhes dá, o céu é nossa herança. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco neste momento em que iremos refletir nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20, destacando o versículo 16, onde temos a confissão de Pedro. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Que Deus Espírito Santo esteja a nos abençoar. Amém. Estimados de Cristo Jesus, qual é o impacto que estas palavras de Pedro têm em nossa vida? Será que nós realmente entendemos a força e o conteúdo desta confissão que Pedro está fazendo e sobre a qual Jesus diz que iria edificar a igreja? Não é sobre Pedro, não é sobre homens, não é sobre os nossos dons que a igreja é edificada. Ela é edificada sobre o Filho de Deus, o Cristo, o Deus vivo, aquele que se humilhou vindo a este mundo, carregando os nossos pecados, cravando-os na cruz, nos substituindo na cruz do Calvário, pois nós é que merecíamos sofrer o que Cristo sofreu. Mas Ele, em amor, veio a este mundo, assumiu a forma de servo, carregou os nossos pecados, se humilhou, morreu e nos perdoou. E durante o seu ministério, Jesus ensinou sobre o amor de Deus, demonstrou o seu poder, deu todas as provas de que ele era o Messias prometido desde o momento em que Adão e Eva caíram em pecado, e Deus então prometeu aquele que viria a ser o Salvador de toda a humanidade. Promessa esta registrada no livro de Gênesis, capítulo 3, o versículo 15. Mas no texto bíblico de hoje nós temos Jesus perguntando para os discípulos quem o povo dizia que ele era. E as respostas foram variadas. Uns dizem que o Senhor é João Batista. Lembremos, João Batista há pouco tinha sido morto, tinha tido a sua cabeça cortada por pregar a verdade. Uns dizem que o Senhor é Elias, pois havia o anúncio de que Elias deveria vir. Outros dizem que o Senhor é Jeremias ou algum outro profeta. Todas estas respostas que o povo estava dando, que era Jesus, elas estavam ligadas com o Antigo Testamento. E então Jesus não questiona essas respostas aos discípulos, mas pergunta para eles: quem vocês dizem que eu sou? E então Pedro, assumindo a frente dos discípulos, dá esse testemunho de fé maravilhoso. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Vejam, que momento importante na vida dos discípulos, na vida da igreja. Por que não dizer na nossa vida? Porque Jesus diz assim, logo após: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu,
o que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Em resposta à confissão de Pedro, Jesus edifica a sua igreja sobre esta confissão, sobre ele mesmo. Fala uma das palavras mais importantes que nós devemos guardar para nós, quando Jesus diz: esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai. E é aqui que eu quero me delongar um pouquinho no dia de hoje. Justamente por isso eu coloquei esta imagem, verdade e mentira. E nós ficamos felizes com a verdade, e creio que como cristãos, nós odiamos a mentira. Nós não gostamos da mentira. E eu fui buscar uma frase, que é uma frase muito conhecida, e essa frase é atribuída a Joseph Goebbels, que é foi o ministro da propaganda da Alemanha nazista. E a frase atribuída a ele é a seguinte: uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Quantas e quantas vezes nós vemos mentiras sendo propagadas, mentiras sendo colocadas até uma hora que não se questiona mais se aquilo é uma mentira, mas pega-se aquilo como uma verdade. E a palavra do Senhor nos diz que para Simão, que ele é feliz porque esta verdade não foi revelada por nenhum ser humano. Eu fico imaginando e olhando esta frase, pensando, se uma mentira dita 1000 vezes torna-se a verdade, qual é o impacto da verdade dita 1000 vezes? O que a verdade faz quando ela é proclamada, quando ela é anunciada, quando ela é testemunhada? E foi isto que Pedro fez nesse momento. Inspirado pelo Senhor, ele proclamou a verdade. E lembremos que Jesus mesmo diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Jesus é a única verdade que liberta. E esta verdade tem que ser proclamada. Se uma mentira pode 1000 vezes repetida se transvestir de verdade, porque ela nunca será verdade, este era o pensamento do ministro da propaganda da Alemanha nazista, quanto mais impacto a verdade tem na nossa vida. E então nós, como cristãos, devemos proclamar esta verdade. Devemos fazer como Pedro, anunciar que Cristo é o verdadeiro Salvador, o único Salvador que existe. Não existe outro Salvador, não existe outro intermediador entre Deus e os homens, somente Cristo. Porque foi somente Ele que se humanou, carregou os nossos pecados, morreu sendo inocente e ressuscitou vencendo a morte, e garantindo que aqueles que creem neste Salvador, nele, irão ressuscitar para a vida eterna. Esta é a única verdade. E nós devemos proclamá-la não apenas 1000 vezes, mas sempre. Sempre proclamarmos a verdade de que Jesus é o único e suficiente Salvador. Não importando o momento, não importando com quem estivermos e não importando se estas pessoas vão gostar ou não de ouvir isso. Porque nós temos que falar. Jesus nos dá o privilégio de falarmos do seu amor, de anunciarmos a sua palavra, de testemunharmos como Pedro testemunhou, como os discípulos testemunharam esta mensagem. Em preparação a este momento, escolhi talvez um dos hinos mais importantes para a igreja cristã, uma verdadeira confissão de fé, o hino escrito pelo reformador da igreja, Martinho Lutero,
onde ele afirma categoricamente: castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada, da angústia livra desde os céus nossa alma atribulada. Vejam, Deus vem a nos livrar, Deus vem a nos socorrer, Deus vem a nos perdoar. Afinal, uma alma está atribulada por causa do pecado, porque ela reconhece que ela não tem força, nem mérito para chegar perto de Deus. É necessário o Messias, é necessário o Salvador. E Lutero continua: investe Satã com hábil afã e sabe lutar com força e ardil sem par, igual não há na terra. Na segunda estrofe, Lutero escreve: sem força para combater, teríamos perdido. Por nós batalha irá vencer quem Deus tem escolhido. Quem é vencedor? Jesus Redentor, o próprio Jeová, pois outro Deus não há, triunfará na luta. Cristo irá triunfar. Disto nós não devemos ter dúvidas. Podemos ter certeza, afinal, a sua palavra nos deixa assim registrado. E o livro de Apocalipse é a revelação da vitória de Jesus. Não é um livro para nos dar medo, não é um livro para ficarmos inseguros, mas é um livro que nos fortalece e nos consola. Toda a palavra do Senhor vem a nos alimentar, vem a nos mostrar a nossa real situação, carentes e dependentes de Deus. Jesus diz que devemos ser como as crianças. Tão bacana ver as nossas crianças caminhando para a escolinha bíblica, e até aquelas que não podem caminhar são levadas, porque são dependentes, precisam de um acompanhamento, precisam de quem estiver lá. Elas não sobem e estudam sozinha, porque elas não têm esta capacidade, mas elas são ensinadas porque elas são dependentes, precisam de alguém que as ensine. E assim também nós devemos ser perante o Senhor. Nós somos total e completamente dependentes de Deus. Por isso devemos ser como crianças nesse ponto. Não é sermos inocentes, não é sermos bonitinhos, mas sermos dependentes. E nesta dependência, precisamos da verdade que nos é revelada do céu. E nesta verdade precisamos pautar e basear a nossa vida. Por isso devemos tomar muito cuidado com as mentiras que são repetidas ao nosso redor. Mentiras que mostram que o ser humano merece o céu, que nós devemos fazer boas obras para conquistar o favor de Deus, que Deus tem que nos livrar de todas as angústias que nós passamos aqui neste mundo, Deus tem que nos livrar do nosso sofrimento. Tudo isto é mentira. E estas mentiras repetidas vezes ganham um ar de verdade, mas nunca serão verdade. Por isso devemos tomar cuidado para ouvirmos a verdade que nos liberta, a verdade que nos salva, a verdade do Jesus Salvador. Na Bíblia de Estudo da Reforma, este texto do Evangelho é explicado da seguinte maneira: a confissão de Pedro de que Jesus é o Messias e o Filho de Deus é um momento marcante do ministério de Jesus. Confessar Jesus como Senhor e Salvador é essencial na vida de cada cristão também. Alguns cristãos lembram-se do exato momento em que isso aconteceu pela primeira vez. Outros, batizados quando crianças, fazem essa confissão sempre de novo no culto e na vida diária. A exemplo de Pedro, ninguém de nós pode, por sua própria razão ou força, crer em Jesus Cristo. O Espírito Santo nos chamou pelo Evangelho. Palavras estas que o doutor Martinho Lutero utilizou na explicação do terceiro artigo, presente no Catecismo Menor.
como sacerdotes reais de Deus, nós proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Palavras da primeira carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 9. Vejam a importância da nossa confissão de fé no Salvador Jesus. Nós não podemos ter medo, nós não podemos ter vergonha de confessar Jesus. Hoje, estarmos na casa do Senhor é uma confissão de fé. Estamos confessando para todos aqueles que nos conhecem que nós somos filhos do Deus vivo, que nós nos reunimos na sua casa para adorá-lo e glorificá-lo. E devemos fazer disto não uma exceção na nossa vida, mas devemos fazer um hábito. Semanalmente confessar o Senhor publicamente, com outros irmãos na fé. Como nós ouvimos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós somos um corpo. E nós sabemos que quando um membro do nosso corpo está doente, está ruim, o corpo todo sofre. Da mesma maneira como o corpo de Cristo, quando algum de nós está espiritualmente fraco, todo o corpo sofre. Por isso nós devemos fazer da nossa confissão de fé um estímulo para que outros também se unam a nós e confessem a sua fé junto conosco em culto público e também na nossa vida diária. Confessar a fé na vida diária é viver da maneira que Deus quer que vivamos, testemunhando a sua palavra, anunciando o seu evangelho, vivendo de acordo com a sua lei, os 10 mandamentos, e quando eventualmente pecarmos, voltarmos ao primeiro mandamento, confiar em Deus acima de todas as coisas, pedir perdão a Ele, não achar que nós temos que compensar o nosso pecado com uma boa obra. A palavra do Senhor nos diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Também não quer dizer que nós vamos pecar para nos arrepender, para alegrar o céu. De maneira nenhuma. Mas quando nós pecarmos, nós temos que nos arrepender. E o arrependimento também é uma confissão de fé em Cristo como nosso Salvador. Engana-se quem pensa que nós podemos equilibrar esta balança com as nossas obras. Isso faz parte da mentira. E que muitas vezes proferida, muitas pessoas acham que é verdade. Nós devemos fazer boas obras? Com certeza. Mas fazemos boas obras porque somos perdoados. Nada além disso. Não fazemos boas obras para agradar a Deus ou para barganhar com Deus. Mas fazemos justamente estas obras porque o Senhor veio e nos salvou. Morreu na cruz em nosso lugar, perdoou os nossos pecados, derramou o seu sangue para limpar o nosso negro coração. E confessar a Cristo como Salvador é valorizar esta morte. É querer que mais pessoas também ouçam sobre o que está fundamentado a igreja, sobre Cristo, sobre o Salvador, sobre aquele que veio apenas demonstrar amor e misericórdia por toda a humanidade. E infelizmente, ou felizmente, acabou crucificado, acabou sendo rejeitado, acabou sofrendo, recebendo cusparadas, chicotadas, enfim, acabou abandonado. Mas graças a Deus, tudo isto Ele fez para a nossa salvação. Então não devemos nos entristecer, mas sim nos alegrarmos, ficarmos felizes com a palavra do Senhor em nossa vida e podendo testemunhar isto a todos aqueles que estão ao nosso redor. A última estrofe do hino Castelo Forte
diz assim: o Verbo eterno ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará com Cristo por defesa. Se vierem roubar os bens, vida e o lar, que tudo se vá, proveito não lhes dá. O céu é nossa herança. Vejam que testemunho maravilhoso Lutero deixou para a igreja através deste hino. Que a nossa vida tem que estar firmada, fundamentada, e como diz o nosso lema da IELB para este ano, enraizados e edificados em Cristo como nosso Salvador. Porque tudo pode passar aqui neste mundo. A nossa vida pode mudar de uma hora para outra, a saúde pode sumir, os bens podem desaparecer, a morte pode chegar. E para o cristão, o céu é a herança, ou seja, estar do lado do Senhor. E bem-aventurados aqueles que desde já estão com o Senhor, pois adormeceram no Senhor. Assim como o malfeitor que estava ao lado de Cristo na cruz e confessou os seus pecados e reconheceu Jesus como Messias, assim como Pedro reconheceu. E então ele pediu: Senhor, quando tu estiveres no paraíso, lembre de mim. E Jesus disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, hoje tu estarás salvo. Aquele malfeitor morreu, crucificado, pagando pelos seus erros, porque ele merecia estar ali. E ele estava no lugar certo, na hora certa, apesar de uma vida toda errada, porque ele teve a oportunidade, no último suspiro, de reconhecer o Salvador. Imaginemos então nós, que não estamos no nosso último suspiro, e temos a alegria de reconhecer a Cristo ao longo da nossa vida, muitos desde o momento em que fomos batizados, quando criancinhas, que não sabíamos o que estava acontecendo, mas desde aquele momento a verdade estava sendo descida do céu ao nosso coração, para não sermos enganados pelas mentiras. Por isso, a importância da nossa confissão de fé no Salvador Jesus, extremamente grande, e devemos fazê-la diariamente, unidos ou sozinhos, e aproveitar todas as oportunidades para proclamarmos: o céu é a nossa herança, o inferno não prevalecerá contra a nossa vida, pois nós temos o Salvador Jesus ao nosso lado, e nada nos perturbará. Que Deus, Espírito Santo, esteja nos encaminhando, nos fortalecendo, nos firmando, para, como o apóstolo Pedro, confessarmos: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo, o nosso único e suficiente Salvador. E enquanto eu estiver aqui neste mundo, eu quero proclamar as virtudes do Senhor, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Nos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Retires
Nesse momento nós iremos confessar a nossa fé e hoje nós queremos cantar como confissão de fé o hino Nós Cremos Todos num Só Deus. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa terra e céus, anjos cantam de louvor. Tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu. Sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, ser eterno amparador dos que em aflições se veem. Este uno bom Senhor, cantem todos teu louvor. Podeis sentar. Nesse momento nós prosseguimos com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo. Também demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. Hoje destacamos o versículo 3 do Salmo 138. Quando te chamei, tu me respondeste, e com o teu poder aumentaste as minhas forças. Quantas vezes nós não clamamos ao Senhor em momentos de angústia, momentos de desespero, e Deus misericordiosamente nos atendeu. Principalmente quando nós humildemente, reconhecendo os nossos pecados que nos levam ao inferno, clamamos pelo seu perdão e Ele nos diz: os teus pecados estão perdoados. É maravilhoso nós termos este Deus amoroso em nossa vida. E esta é a motivação de nós dedicarmos dos nossos bens, que em última análise são de Deus, para a proclamação da palavra de Deus aqui neste mundo. Também através da nossa oferta, nós confessamos a nossa fé em Cristo Jesus. Cantamos o hino Te Agradeço. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la e consagrá-la no altar de Deus. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço,
agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Neste momento, queremos falar com o nosso Deus em oração, oração geral da igreja, os nossos pedidos que queremos colocar e agradecimentos pela saúde da dona Araci, pela saúde da Simone Martini, que está em tratamento de câncer, pela recuperação do Lívio, pela saúde do seu Irineu, pai da Evandra, também do tio Beto, tio da Evandra, por todas as bênçãos recebidas, pedido da família Pedroso, e também orarmos pela chuva. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com o nosso Deus em oração. Amado Pai Celestial, Todo-Poderoso, Gracioso e Misericordioso Deus, rendemos-te graças por nos teres protegido de forma tão graciosa ao longo de mais uma semana em nossas vidas. Louvamos-te por nos teres trazido ao início de uma nova semana, em especial por podermos estar neste dia em tua casa. Agradecemos por nos preservares a vida física, dando-nos tudo o que é necessário para o nosso viver, quer seja no corpo em suas necessidades, quanto em bênçãos materiais. Reconhecemos que tudo isto nos tens dado em tua bondade e misericórdia, sem mérito algum da nossa parte. Somos gratos pela fé que preservaste em nossos corações e pela alegria da salvação que nos revelaste em teu Filho Jesus Cristo. Rogamos, Senhor, continua a nos ser graciosos, guarda e fortalece-nos na fé que salva. Intercedemos pela tua igreja em todo o mundo, que a tua palavra seja anunciada em retidão e firmeza, sinceridade e fidelidade à tua sagrada Escritura. Que todos os que anunciam a tua salvação sejam retos no falar e íntegros no viver. Que a palavra pregada alcance os corações, fortalecendo aos que estão na fé e buscando aos que longe desta se encontram. Pai querido, oramos pelo nosso país. Queiras em tua bondade e graça olhar para os nossos governantes e líderes. Dá-lhes corações sinceros e íntegros. Desperta o bom senso, senso de justiça e espírito de cuidado para com a vida dos cidadãos. Permite que possamos viver tempos de paz e de harmonia. Queiras olhar com graça e abençoar a situação que enfrentamos na vida política, econômica, na área da segurança, na saúde, na educação. Dirige a todos os que estão imbuídos de responsabilidade nestas áreas, a fim de termos dias melhores e ações mais concretas, para que tais ações possam acontecer e todos possam estarem amparados no teu povo. Bondoso Deus, queiras estar com todos os que sofrem em seu corpo e alma. Aos enfermos queiras amparar e assistir, a fim de que sob o teu poder, ao teu tempo, sejam restabelecidos. Aos que estão em luto, agonia de morte, sofrendo abalos emocionais ou outros, queira estender a palavra de consolo e amparo que somente tu podes dar, seu amparador e o ajudador de todos. Querido Deus, amado Pai, pedimos que estejas a abençoar a dona Araci,
a Simone Martini, o Lívio, o seu Irineu, o tio Beto. Tu sabes, Senhor, o que estes teus filhos estão passando. Pedimos que a tua mão esteja sobre eles, a abençoá-los, a fortalecê-los. Querido Deus, pedimos que a tua vontade seja feita. Também, querido Deus, oramos pelo nosso clima e pedimos, Senhor, quando for da tua vontade, que nossa cidade, o nosso estado, enfim, todas as nossas regiões possam ser abençoadas com a chuva tão necessária. Também, querido Deus, nos unimos com a família Pedroso para agradecer por todas as bênçãos recebidas na sua vida, sejam materiais ou espirituais. Suplicamos-te, ó Deus, que aceites os pedidos que trazemos à tua presença e, conforme o teu querer, atues sobre cada um. Tudo isso nós o fazemos em nome de teu Filho Jesus Cristo, que junto contigo, ó Pai, e com o Espírito Santo, és um só e eterno Deus. Amém. Tudo mais que pesa em nossos corações, convido a colocarmos na oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podeis sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, devidamente instruídos na sua doutrina, preparados para participarem desse sacramento, onde recebemos juntamente com o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo para o perdão e o fortalecimento da fé. Aqueles que não são membros e gostariam de participar, pedimos que conversem com o pastor num outro momento. No primeiro banco temos álcool em gel. Quem quiser higienizar as suas mãos, vinde, pois tudo está preparado. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar por tudo que sou e te render glória, aleluia.
ondas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. Não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória e aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, enxugar nos teus braços, ó Pai. Toda a minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a ser irmão, no mundo que passa fome, traz em Jesus. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a repartir, o mundo perdeu, esqueceu o jeito de sorrir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. Tudo que no mundo você tem, perde o seu valor. O amor é mais importante, diz nosso Senhor. Tudo que aqui você possui, nada vai levar. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Se até com piedade em sua alma você ajudar o seu irmão, é bom saber se não tiver amor é tudo em vão. O amor que fala é aquele que Jesus, de braços abertos, falou: amar o inimigo como vos amei. O amor que vem da fé do Salvador traz felicidade e paz que serão companhia em todo o seu viver. Neste mundo cheio de maldade, vamos semear a compreensão, pois mais valioso do que tudo é o amor.
Convido todos a ficarem em pé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, nós testemunhamos que Jesus morreu, ou seja, damos a confissão de fé de que Jesus é o nosso Salvador. Convido todos a elevarmos os nossos corações a Deus em oração. Querido e grandioso Deus, amado Pai, graças te damos por todas as tuas bênçãos derramadas sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, por este momento de culto. Esteja, Senhor, abençoando a tua palavra em nosso coração, para que façamos como Pedro, confessemos a nossa fé aonde estivermos, que proclamemos Jesus como Salvador. Por isso pedimos, querido Deus, que aumente o amor em nosso coração, para amarmos a Ti, ó Deus verdadeiro, acima de todas as coisas, e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, levando a Tua mensagem de salvação a cada um que se encontra ao nosso redor. Tudo isto pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente, nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos à casa de Deus. Que bom podermos estar unidos, celebrando este culto, recebendo perdão, fortalecimento, para que então, fortalecidos, testemunhemos a palavra do Senhor aonde Deus nos colocar. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Ao fundo, temos um informativo já para o próximo mês de setembro. Os nossos avisos são o seguinte: após o culto, os jovens, temos reunião de jovens, então vamos conversar um pouquinho. Próxima terça-feira, estudo do grupo Adoração na residência do seu Walter. Quarta-feira, estudo do grupo Adoração na residência do Arno. Quinta-feira, estudo do grupo Gratidão na residência do Elemar Zimmermann. Todos os estudos às 19 horas. Sexta-feira, teremos os devocionais, 7h10 na Superagro, 7h40 na Bioserviços. Nos próximos sábado, 8h30, instrução de confirmandos. E o nosso próximo culto no próximo sábado. E no próximo domingo, dia 3, nós teremos reunião da diretoria às 9 horas. E já damos o destaque aí para a programação do dia 6 de setembro. Aquela semana não teremos estudo bíblico, mas nós teremos um momento de palestra. O tema Lutero e a Política foi o tema do 9º Simpósio Internacional de Lutero, do qual eu participei. Então nós vamos falar um pouquinho do que foi ensinado e exposto ali. Então, esse momento de palestra para nós conversarmos sobre esse texto, sobre esse tema tão importante aí na nossa atualidade, como nós nos relacionamos com a política. E ainda lembramos, no próximo mês também teremos o Encontro Regional de Servas, até o dia 30 de agosto. O valor para inscrição é R$600, fazendo no Pix ali da conta da região. E a partir do dia 31, o valor fica R$670, e o pagamento no dia podendo ser parcelado em 3 vezes no cartão de crédito. Então, mais informações, podem conversar com a Ana. São esses nossos avisos. Desejamos que Deus vos leve, nos traga de volta para o nosso próximo culto. E queremos concluir hoje cantando o hino Firme nas Promessas. Também é uma... o Arno levantou a mão, me lembrou aqui de um outro aviso, né? O Lívio agradece a oração de todos, carinho de todos, né? Como muitos sabem, o Lívio teve que fazer uma cirurgia, extração de uns nódulos cancerígenos, e o Lívio então está se recuperando lá na casa do Arno. E na segunda-feira ele tem que fazer mais um retorno em Rondonópolis, e perguntamos se alguém tiver a disponibilidade, conversar com o Arno, né, para poder levar o Lívio lá. Ele tem marcado tiragem de pontos, então, se alguém puder ali fazer esse favor, né, a congregação agradece. Mas podem conversar com o Arno. Ele já esteve esta semana lá em Rondonópolis, na última segunda, e o Marcos Gal. Então,
levou o Lívio. E também lembramos que, eventualmente, as despesas que tiverem, né, podem também estar conversando com a congregação, que tem também o ressarcimento ali pelo nosso caixa da assistência social. Mas o Lívio agradece as orações, carinho de todos, está lá no Arno, quem quiser fazer visita, está lá disponível, tanto que o estudo na quarta-feira também é para também estarmos ali levando esse momento com o Lívio, já que ele não pode participar do seu grupo, mas aí seguimos também em oração por este nosso irmão. Então, este outro aviso aqui, não estava marcado aqui, estava passando. Obrigado, Arno. Então, concluímos cantando o hino Firme nas Promessas. Mais um aviso aqui que eu tenho, que eu lembrei aqui agora. Nós ouvimos na leitura da epístola, né, que nós somos um corpo, temos dons, e os nossos dons também são para serem aplicados na nossa vida diária e também na nossa vida congregacional. E nós temos um pedido do nosso quadro de professores de escola bíblica. Se alguém tiver interesse de querer ministrar aulas, ajudar na instrução dos nossos pequeninos, né, encaminhando-os no caminho da salvação, que venham conversar com o pastor ou com a Adriana, com a Ana, com a Janete, nossas professoras aí, para que possam também estarmos conversando e também estarmos aí unidos nesse trabalho tão importante. O nosso quadro, ele está esvaziando aí por alguns motivos. Então, se alguém tiver disponibilidade, tiver interesse, querer levar a palavra para os pequeninos, né, então é muito bem-vinda aí também a ajuda nesse ponto. Mais um aviso que não estava aqui, eu lembrei. Agora sim, convido a concluirmos cantando o hino Firme nas Promessas, lembrando que nós devemos realmente viver a nossa vida firmados em todas as promessas que o Senhor nos fez, e a maior delas, a mais importante, é a eternidade ao seu lado no céu. Todos tenham um abençoado final de semana. Firme nas promessas de meu Salvador, sempre dou louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo a tempestade a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua luz, cada dia mais alegre dominá-los. Firme nas promessas de Jesus.